E aí, gente, bom dia, bem-vindo a mais um Café com o Pastor. Vamos continuar aí o Cristão e a Sexualidade, parte 2. Sim, muito bom dia, um abraço a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui, sempre sendo surpreendidos, né? É como diz a Bíblia, o homem faz planos, mas a resposta vem do coração de Deus. Queríamos falar desse assunto num único programa, mas não foi possível. A nossa intenção é sempre fazer um programa com no máximo meia hora de duração, no máximo meia hora, ok? Então estamos aqui hoje com a continuação ainda na casa do pastor Felipe, pastora Claudiane, o Café com o Pastor, que pode ser feito da sua casa se você também assim desejar, ok? Vamos lá para a segunda parte. Foi um desafio, eu achei bastante esclarecedor. Se você está chegando aqui hoje, você pode pegar no programa da semana passada, o programa que foi ao ar no domingo da semana passada. Nós vamos ter a primeira parte, o cristão e a sexualidade, com muitos esclarecimentos e importantes esclarecimentos. Hoje estamos aqui com a segunda parte do programa. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pastor, vamos lá. A terceira pergunta, a gente tem uma pergunta aqui também, das pessoas aqui que estão aqui acompanhando com a gente, que é o seguinte: masturbação do solteiro e do casado, o que dizer? Ótimo. Muito boa pergunta sobre a masturbação. Deixa eu dizer para vocês, queridos, deixa eu trazer algo para vocês aqui. As pessoas falam, masturbar é pecado. Por quê? Eu te pergunto por quê? Porque na Bíblia está escrito. Aonde? Está lançado o desafio. Aonde está escrito na Bíblia que masturbação é pecado? Então não é só essa questão, não é só esse assunto da masturbação. As pessoas sobem nos púlpitos das igrejas para pregarem, ou assumem a posição de um professor para ensinar e fala. E de repente alguém fala assim, isso não pode, aquilo outro é pecado. Por quê? Porque eu ouvi assim, mas ninguém foi a fundo naquilo. Deixa eu explicar algo para você, Arthur. Deixa eu explicar aqui. Eu não quero relacionamento nenhum com esse Deus que faz um jovem e um adolescente com a faculdade de sentir a libido, o desejo, os hormônios no período explodindo no período da puberdade, no período da adolescência. Os hormônios estão na flor da pele. Espinha por toda a cara. E aí você imagina assim, eu sou Deus, sentado aqui no trono, vendo a criatura que eu criei, subindo pelas paredes de desejo, e fica assim, não pode, é pecado, não vai fazer, você vai pro inferno, não pode. Tá entendendo como é que é? Você tem que passar nessa aprovação. Gente, vamos parar para raciocinar, Que Deus é esse? Isso para mim não é um Deus, isso é um tirano, é um déspota. Sabe? Isso é um carrasco. Tá entendendo como é que é? Não tem características para um Deus como esse, que faz o jovem e o adolescente explodindo de desejo, mas ele não pode satisfazer os desejos dele. Tá entendendo? Isso aí é uma tirania que não tem tamanho. Deixa eu explicar, porque as pessoas não estudam, não conhecem a história. Nos anos 40 do século passado, 1945, para ser mais preciso, surgiu um movimento aqui no Brasil. O intuito desse movimento era ensinar o evangelho, né? O Brasil é o maior país católico do mundo, né? Então a porcentagem de católicos era muito grande e aqueles que eram evangélicos queriam difundir o evangelho, né? O evangelho cristão evangélico, eles queriam difundir. E surgiu um movimento aqui chamado Árvore da Vida, com esse intuito de ensinar a palavra, de mostrar o evangelho com a visão evangélica, com a visão dos crentes, ok? O que eu quero dizer para você é que existem ainda hoje pelo menos duas instituições com o nome de Árvore da Vida.
Uma que se intitula Árvore da Vida é aquelas igrejas sem nome. A igreja em Belo Horizonte, igreja em Betim, igreja em Contagem, igreja no Rio de Janeiro, ela não tem nome. Essa igreja, algumas vertentes dela se intitulam a Árvore da Vida. E nós temos uma editora de livros evangélicos chamada também Árvore da Vida, que inclusive tem muito bons livros. Esse movimento chamado Árvore da Vida não tem a ver com essa igreja e nem com a editora. Era um movimento, ele surgiu nos anos 40 e meados dos anos 70 ele desapareceu também. Então, dentre os muitos e ótimos ensinamentos que a Árvore da Vida trouxe, ele trouxe esse ensinamento. Não pode se masturbar porque masturbar é pecado. Isso não está na Bíblia, isso foi um ensinamento da Árvore da Vida. Por que isso? Baseado em quê? Que talvez seja a dúvida do nosso telespectador. Mas está escrito em Mateus, no Sermão da Montanha, né? Que aquele que olhar para uma mulher com um olhar impuro, né, no coração já adulterou. Se olhar com desejo, no coração já adulterou com ela. Né? Nós precisamos separar as palavras. Vamos entender isso aqui. Com essa mesma pergunta eu vou responder as duas coisas. A masturbação do solteiro e a masturbação do casado. Quando Jesus falou, ele falou de adultério. Se um homem olhar para uma mulher com olhar impuro, no coração ele já adulterou com ela. Desculpem. Mas o que é o adultério? Nós vamos encontrar no grego a palavra porneia, né? Pornos. Daí é que vem pornô e tal a palavra porneia. A palavra porneia ela vai englobar todos os pecados sexuais, todos eles. Quando fala assim, ó, que vos abstenhais da prostituição, né? Que você mantenha o seu corpo em santificação e honra, longe da prostituição. É essa palavra, pornos ou porneia, que vai englobar todos os pecados sexuais. A começar, por exemplo, da lascívia. A lascívia é o quê? Tanto é a sensualidade, né? Eu gosto de me exibir, gosto de me mostrar, gosto de ser provocante. Eu comprei essa camisa porque é uma camisa bonita, ela vestiu bem, é uma coisa. Agora, se eu vestir essa camisa porque ela me deixa gostoso e chama a atenção das mulheres, isso é sensualidade. Eu passei um batom porque o batom é bonito e me deixa com o lábio, a cor combinou com a cor do meu lábio, é uma coisa. Ou eu passei esse batom porque a minha boca fica chamando a atenção, fica provocante. Isso é lascívia. E o que é lascívia também? É a pessoa que não consegue se controlar. Entendeu? Toda mulher que olha ele deseja. É muito mais forte a lascívia no homem do que na mulher. Entendeu? Então, tem muito a ver com... Desculpa os termos chulos aqui. Então, o cara tem que olhar pernas, peitos, bundas e tal. E passa e fica louco. E já imagina as coisas. Isso é sensualidade, que também é pecado, tá? Então, tem a ver com o provocar, o ser sensual, com esse lado também de não conseguir controlar. O que seria a fornicação? É sexo entre solteiros. Entendeu? O sexo entre solteiros. Então eu fico com um, fico com outro, fico com um, fico com outro, a mulher, o homem, né, fica com uma, pega uma daqui, pega a outra dali. Isso é fornicação. Entendeu? É um sexo entre solteiros que não tem o compromisso do casamento. Isso é fornicação. O que é prostituição? É quando se paga ou se recebe para ter o ato. Aí é prostituição. E às vezes o sujeito é casado no civil e na igreja e tem prostituição ali dentro. A mulher passou na porta de uma loja e viu, por exemplo, uma sandália linda e fala assim, ô meu amor, eu vi uma sandália, você compra a sandália para mim? E tem uma coisa na hora da intimidade que ela não gosta muito. E ele fala assim, olha, se você fizer aquilo para mim, eu te dou a sandália. Ela fez. Prostituição. Pagou e o outro recebeu. Dentro do casamento. Dentro do casamento. Entendeu? Então, se paga ou se recebe para ter o sexo, não interessa se é solteiro, se é casado, isso é prostituição. E o que é adultério? Uma pessoa casada que fica com outra. Uma pessoa casada fica com outra. Eu sou casado. Se eu ficar com outra mulher, é adultério, porque eu sou casado. Não interessa se essa mulher é solteira ou casada. A minha esposa, se ela ficar com outro homem, é adultério, porque ela é casada. Não interessa se o homem é solteiro ou se é casado. O que Jesus falou? Se um homem olhar para uma mulher com desejo impuro, ele já adulterou com ela. Se Jesus usou a palavra adultério, ele está falando de um homem casado que olhou para outra mulher e desejou. Um solteiro olhar para a mulher e desejar e ir se masturbar, ele não está cometendo adultério. Aonde que está o adultério aí? Você está entendendo que eles usam textos que não tem a menor... É só raciocinar, gente.
Raciocina um pouquinho. Para ser adultério, para se configurar um adultério, eu tenho que ser casado. Um menino de 12, 13, 14, 16 anos se masturbando, ele adulterou com quem? Ele é casado? Entendeu como é que é? Pode dizer que é fornicação também. Nem a fornicação, que ele não tem ato, ele não está com ninguém. Tá entendendo como é que é? Então é o seguinte, é isso que eu estou dizendo para você. Para Deus, seguindo aquele pressuposto que eu te coloquei, se Deus te criou, você é um menino com 13, 16, 18 anos, 20 anos de idade, e com os hormônios na flor da pele, entende? E Deus te criou com essa faculdade, com a capacidade de sentir esse desejo, e é muito forte no jovem, no adolescente, né? E você ir no banheiro se aliviar, por exemplo, para Deus é a mesma coisa de você estar indo lá fazer o número 1 ou o número 2. Não tem diferença nenhuma. Então é uma visão de um pastor, de um teólogo e de um psicanalista. Agora, tem algumas ressalvas, tem que ter cuidado. O vício, todo vício é prejudicial. Todo vício é errado. Tem que cuidar, né, pastor? Cuidar, entendeu? A mesma coisa, porque, por exemplo, por que tem muito problema hoje com ejaculação precoce? Por causa de masturbação. Você viciou o cérebro em ejacular rápido. Isso daí me lembra aí o nosso irmão também da igreja aí, o Paulo, que é psicólogo. Ele sempre tem falado para as pessoas para cuidar da saúde sexual das crianças, levar e aprender, porque às vezes a pessoa começa, uma criança sem uma orientação adequada, começa a, por exemplo, assistir um filme pornô, e aí vai se tornar um adulto que não larga e se viciou. Viciado na pornografia. E qualquer vício é prejudicial. Então vamos se interessar aí pela saúde da criança. Você entendeu como é que é? Então, como eu te disse, o carro-chefe nosso é o quê? O que a palavra diz. O meu problema aqui não é incentivar ninguém. Quase todos os programas eu falo isso. O pastor está incentivando os jovens a se masturbarem. Não. O meu problema é o seguinte, você pegar a Bíblia e falar assim, olha, a pessoa não pode se masturbar. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Não fala o que a Bíblia não fala. Não diz o que Deus não diz. Esse é o meu problema. Pegar um menino esperto aí, vai apertar, pai. Mas cadê? Adultério. Eu não sou casado. Pois é, tá falando adultério. Adultério não é quando é casado? Eu não sou casado. Entendeu? Agora vamos à outra parte da sua pergunta. E o casado? Aí você já entendeu. Sim. Que eu sou casado. E se a minha mulher não tá bem de saúde, ou ela tá num período menstrual e hoje eu tô com muito desejo, qual que é o problema eu me masturbar pensando na minha mulher? Ou hoje a minha mulher não quer ter relação, ela fala assim, você quer um alíviozinho? Eu vou masturbar você como meu marido, qual que é o problema? Entendeu? Eu não vejo. O que seria o errado do homem se masturbar casado pensando em outra mulher e vai incorrer naquilo que Jesus falou. Aí entra no que ele falou. Se você só olhar para uma mulher, você já cometeu o adultério. Para configurar o adultério, você tem que ser casado. Simples assim. Isso é interessante. Eu já acompanhei alguns. Tem até aquele Terry que faz o pai do Chris. Uhum. Ele dando um testemunho dele, um fato que aconteceu com ele, que ele era viciado em pornografia e masturbação. E aí ele falou que até a forma como ele via as pessoas, que ele via todo mundo, era diferente, que ele quase perdeu o casamento, que graças a Deus ele teve que participar de um acompanhamento psicológico e tudo mais, para poder largar, para poder recuperar o casamento dele, porque prejudicou todo esse vício no casamento. Com toda certeza. Qualquer vício, tá? Qualquer vício tem o porquê. Agora falando como psicanalista. E qualquer vício tem como você deixá-lo. Para resumir aqui, que não é o nosso tema hoje, o vício, né? Quem sabe um tema para o futuro aí, o vício. Mas o problema do vício tá aqui, ó. Tanto é, Arthur, que você vê, não interessa se é cigarro, se é droga, a pessoa vai para a casa de recuperação. Alguns ficam 3 meses, outros 6 meses, 1 ano, 2 anos. Sai da casa de recuperação e volta para o vício. Por quê? Não adianta você tratar o físico, você tem que tratar aqui, ó. O problema está aqui. Foi o que o Terry fez. Então, se você tratar, você consegue deixar qualquer vício. Ok? Bom, pastor, passar para outra pergunta. Vamos lá. O que você acha do sexo antes do casamento? É outra coisa polêmica, tá? O Arthur, deixa eu dizer para você. Para Deus, não existe sexo antes do casamento. Esse texto que eu vou dizer para você agora, ele aparece 12 vezes na Bíblia. 12 vezes. Então deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Então você que é um expert, se você puder deixar para o telespectador em algum cantinho da tela esses textos que eu vou dizer agora, esse texto aparece 12 vezes na Bíblia. Eu vou citar 3 referências que eu gostaria que fosse colocado aqui
Porque uma está no Antigo Testamento, palavras do Pai, Deus o Pai. Uma no livro de Mateus, Deus o Filho. E a terceira no livro de Efésios, o Espírito Santo falando através de Paulo. Então as três pessoas da Trindade falando isso aí, né? Então vai estar escrito: portanto deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Gênesis 2, 24, Mateus 19, 6, Efésios 5, 31. Uma o pai fala, outra o filho fala, na outra o Espírito Santo fala. Tá? Então fala assim: unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, está falando de se unir sexualmente. A mesma palavra é utilizada em 1 Coríntios capítulo 6, verso 16. Você não sabe que se um homem se juntar com uma prostituta, ele se tornou uma só carne com ela? Porque está escrito: serão os dois uma só carne? É a mesma palavra. Eu não sou casado, mas eu me juntei com uma prostituta. Para Deus, eu me tornei o quê? Uma só carne com ela, do mesmo jeito que o casado em Gênesis 2, 24, o casado em Mateus 6, 19, 6 e o casado em Efésios 5, 31. Então, houve a conjunção sexual, para Deus você se tornou uma só carne. O que vai configurar uma... usamos a palavra ainda há pouco, fugiu aqui agora, fornicação. O que você precisa entender, querido, é o seguinte: se você transou com a namorada ou com o namorado, você tem que ter todos os compromissos de casamento. Cuidado, carinho, respeito, atenção, diálogo, proteção, entendimento, sabe? Todos os compromissos, amor, fidelidade, todos os compromissos. Se você está transando só pelo prazer, isso é fornicação. Se você está transando, por que você está transando com seu namorado ou com a sua namorada? Porque eu gosto dele, ele gosta de mim e isso dá prazer? Não, 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 não. Aí vai entrar na fornicação. Agora, se são solteiros e estão transando e têm os mesmos compromissos de um casado, para Deus você já casou. Então, se transou, casou. Se você não quer ter os compromissos de uma pessoa casada, todos os compromissos de uma pessoa... Pecando. Para! Porque aí é fornicação. E aí tá pecando. Aí tá pecando. Entendeu? Agora, se tem, que eu já falei isso em outras vezes, né, em outros programas aqui, o papel, o registro de casamento não existia nos períodos bíblicos. Né? O cartório no Brasil só tem 146 anos. Então não existia. Cerimônia religiosa? Cerimônia religiosa, menos. Muito menos. A cerimônia festas, né? religiosa era uma festa que era realizada pela monarquia na Europa. Você vê que tinha muito dinheiro. Tudo aquilo ali, aqueles vestidos das damas de honra, os pajens, né, florista e tudo é coisa de muita pompa. Então a cerimônia quem fazia era rico, o pobre não fazia. Então não existia no cartório e nem existia na igreja. Era uma combinação entre as famílias do pai da noiva e do noivo. Combinava estar casado. Vamos para Isaac? Então chega Damasceno e Eliezer com Rebeca, montada num cavalo ou num camelo, não sei, né? E Isaac pergunta: quem que é aquela? É a sua noiva. Ele puxou a menina de cima da montaria, beijou ela e levou para dentro da tenda. Casou. Acabou. Acabou. Casou. É assim que funcionava. E aí vale ressaltar que a partir daquele momento ele teve um compromisso com ela. Aí tem que ter um compromisso. Falou, é minha, e agora eu vou respeitar e ela vai ser minha esposa. O casamento é isso. Então, se eu estou tendo sexo, pelo prazer apenas, aí é fornicação. Então, se você tem o sexo e tem todos os compromissos que a grande maioria não quer, eu quero ter o sexo, mas os compromissos não. Então, eu sou solteiro, eu faço o que eu quiser da minha vida, como eu quiser, do jeito que eu quiser, né? E eu não tenho cuidado, não tenho carinho, não tenho proteção, não tenho respeito, não tenho diálogo, não tenho o amor, não tenho o cuidado mútuo, não tenho fidelidade, não tem nada. Aí é fornicação, né? Então, se transou e tem os compromissos de um casamento, para Deus está casado. Então, preste atenção, voltando a dizer, se uniu, se tornou uma só carne. Isso é o termo bíblico. Até com uma prostituta. Se você se uniu com ela, então, o que você acha do sexo antes do casamento? Não existe. O sexo é o casamento. Entendeu? Antigamente tinha até aquela... você poderia pedir o divórcio se não tivesse a consumação. Com certeza. Há pouco tempo atrás. Com certeza, né? Não. 30. Isso biblicamente, né? E até hoje. Eu tenho um paciente, ele ficou casado 3 anos com a mulher, e a mulher tinha alguns distúrbios, né? Tinha alguns transtornos, não era loucura, não era nada disso. Alguns problemas psicológicos que ela tinha. E além disso, ela tinha o vaginismo, que se tocar, a vagina contrai.
3 anos casado e não teve. Conseguiu anular o casamento depois de 3 anos. Isso é agora recente. Foi no ano passado. Um paciente, eu estou aqui para tentar ajudar a minha esposa. E não tinha nada. Ela não quis fazer a terapia. Ele fazendo, ela não fez. Não quis as orientações do médico, não quis nada. Ele se cansou. 3 anos esperando. Né? Crente também. Muito, né? Crente, e ela também crente e tal. Não divorciava porque aprendeu que crente não podia divorciar casar, de jeito nenhum. E se divorciasse não podia casar. Porque ela não me traiu, então eu não posso divorciar dela. Entendeu? Depois eu expliquei. Olha aí um dos casos que eu falei com você, da concessão de Deus. Ela não quer tratamento. Eu vou ficar com a mulher o resto da vida sem ter relação com ela? Não consumou. A justiça anulou esse casamento. 3 anos de casado. Entendeu? 3 anos de casado. Pastor, vamos para a próxima aqui? Vamos lá. Pode ir? Vamos lá. Tá, o cristão deve ser provocativo? Não. Havia uma discussão que hoje não existe mais com relação, por exemplo, às roupas da mulher. Calça é roupa de homem, saia é vestida de mulher. Então a Bíblia fala do tipo de roupa que tem que usar, não. Mas Paulo vai falar claramente com Timóteo. A mulher, por exemplo, tem que vestir com pudor e modéstia. Entendeu? É pudor e modéstia. Em Gênesis vai dizer, capítulo 2, Deus vai falar, né? Capítulo 3, melhor dizendo, do momento vamos, entre aspas, o castigo que Deus deu para o homem, para a mulher e para a serpente. E um dos castigos da mulher foi o seguinte: o seu desejo será para o seu marido e ele te governará. Uma das maneiras de interpretar esse texto, quem tem que te desejar é o seu marido, não é outros não. Entendeu? Por que a mulher tem que ficar se mostrando? Isso aí, como um profissional da saúde mental, tem vários problemas aí. E tem o exibicionismo, tem algum fetichismo, tem alguma coisa, tem muita coisa por trás disso aí. A própria lascívia que nós comentamos hoje. Complexo de inferioridade. Tem. Muitas vezes a baixa autoestima vai fazer isso, já que eu não presto, eu sou inferior, tudo, mas pelo menos pelo meu corpo eu tenho que ser desejado. Ou desejada, entendeu? Tem um monte de coisa por trás disso aí. Mas não, é pudor e modéstia. Você tem que ser provocativo, sim, para sua esposa, e a sua esposa para você. Deixando claro que também o homem é provocativo. Com certeza, com certeza. As mulheres, elas pensam que não. Do mesmo jeito que o homem olha e comenta sobre as mulheres comentam. Só que é o seguinte, a mulher, ela é mais discreta. E o homem, ele tem que olhar a mulher quando até ela sumir lá na esquina, ele tem que olhar. A mulher, barcos. Com 2 segundos, que a mulher dá uma olhada pro homem de cima e embaixo, ela já desenhou ele todinho na cabeça dela. Entendeu? Você tá andando daqui para lá com a sua esposa, de mão dada com ela, vê um homem bonito lá do corpo bonito. Ela, com 2 segundos que ela olhou, já é o suficiente. Ele é melhor do que o meu marido nisso, fisicamente falando. Faz o cabelo, tem a unha feitinha, entendeu? Ele já sabe de tudo, já sabe desejado. Não, a gente tem que olhar até ela sumir do outro lado, entendeu? Mas, sim, o marido tem que ficar desejável para a mulher e a mulher para o marido. Entendeu? Para o marido e para a esposa. Ótimo, pastor. Ok? Última pergunta aqui. Deus fez o sexo? Sim. Com certeza. Com toda certeza. Ele fez o homem com a capacidade de sentir o desejo. Ele fez o homem sentindo esse desejo. Então, o sexo é um dos presentes de Deus. Foi muito bom você falar isso aí. Quanta coisa bonita, quanta coisa maravilhosa que tem no mundo. Quanta coisa que deve ser honrada, né? Quanta coisa que deve ser honrada. E o que diz em Hebreus 13:4? Digno de honra entre todas as coisas seja o quê? O matrimônio e o leito sem mácula. Então, tanto o matrimônio e o leito sem mácula, que tem outros entendimentos, outras interpretações, mas está falando também do ato conjugal. É uma coisa que é digno de honra acima de todas as outras. Quem é que criou o sexo? Entendeu? Então, acima de todas as coisas, que isso aí seja honrado. Acima de todas as coisas. Né? Um leito sem mácula, né? E o matrimônio e o leito sem mácula. Né? Então, o ato conjugal, a cama, o leito. Há quem diga que dentro de uma casa há 2 altares de adoração a Deus. Que o altar hoje não existe mais. Altar era no judaísmo para sacrificar animais, né? Inclusive o crente fala errado. O altar da igreja. A igreja não tem altar, ela tem púlpito. Altar é lugar de sacrificar animal. O animal, o cordeiro que tinha de ser sacrificado, ele já foi. Né? Então, o altar hoje é o meu coração e o seu coração. E dentro de uma casa tem 2 altares.
Quais por seriam assim esses dizer. altares? A mesa das refeições e a cama do casal. Seriam 2 altares de adoração a Deus dentro de uma casa. Quem criou o sexo? Foi Deus. Ok? E o que Jesus fez? Não é isso? Ele validou a instituição. Jesus validou a instituição. Quando ele validou o casamento, só naquela época, como hoje acabamos de falar, ele só era consumado depois do ato. Verdade. Entende? Então ele validou ele realizou o primeiro milagre de acordo com o Evangelho de João numa cerimônia de casamento. Ele estava validando a instituição, estava validando o ato, ele estava validando tudo. Maravilha, pastor. Muito obrigado Eu pelo que agradeço. esclarecimento. Mas essa oportunidade, Mas né? essa oportunidade, deixar um abraço para o internauta. Se tiver alguma dúvida, já sabe como é que faz, né? Só deixar aí um comentário, mandar no superchat. A gente vai anotar e com certeza vai estar respondendo. Ok, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para te fazer um pedido. Sempre que você assistir conteúdos nossos desse canal, temos outros conteúdos como pregações, evangelho em poucos minutos, vários outros conteúdos aí. É importante para nós que você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. É importante que você deixe o seu like, né? É importante que você se inscreva, ative o sininho para você receber notificação todas as vezes que postarmos conteúdos como esse. Deixe também algum comentário. Esse comentário é importante para a gente. Deixe dúvidas, né? Ali coloque as suas dúvidas, na medida do possível nós vamos responder, e também críticas, né? Comentários, críticas, sugestões para próximos temas. Tudo isso é muito importante para a gente. E mais uma vez, fique com Deus. Quero agradecer ao pastor Felipe. Esses 2 programas, né, foram gravados aqui da casa dele. Pastor Felipe e pastora Cláudia. Um beijo no coração de vocês, toda a sua família, essa família linda, essa casa bonita que vocês estão vendo aí. Fique com Deus, em nome de Jesus. Graça e paz. Até o próximo programa. Fique com Deus.